Ali, a versão. Isso aí é a NVI, é? Thalita? É Almeida, corrigida. Hoje são muitas versões de Bíblias, né? Então, algumas pessoas se assustam. Eu vejo como uma oportunidade de mergulhar, né? Porque aí você sai lendo várias traduções, dando uma olhada nas palavras. E isso é muito bom, tá certo? Isso é muito bom. E eu queria, nessa quinta-feira, fazer também, mais uma vez, cada mergulho um flash, tá bom? É culto de ensinamento, onde cada oportunidade nossa promova um crescimento para nós, tá certo? Atos dos Apóstolos, a gente vai já dar uma lida no capítulo 9, mas eu queria antes estar falando aqui sobre essa carta de Pedro. Capítulo 3, verso de número 8 do capítulo da segunda carta que ele escreveu, né? Aí no 7 vai falar, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra. No 7, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, né? Aí no 9 vai dizer, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que algumas a tenha por tardia. E esse verso de número 8 é como se Pedro estivesse querendo embasar o que ele vai estar escrevendo no contexto. E aí ele vai dizer assim, ó: mas amados, não ignoreis uma coisa, ou seja, não esqueça isso, porque se esquecer, aí dá a linguagem da tecnologia, dá um bug, né? Dá uma confusão. Então, quando ele diz assim, mas amados, não ignorem uma coisa, ele coloca essa coisa no singular, né? Porque a expressão dela vai caber como um registro geral para todo tipo de raciocínio. Então ele vai colocar uma fonte que vai jorrar muita água, né? E você vai poder beber e ser hidratado, assistido em várias necessidades suas da mesma fonte. Aí Pedro coloca como uma colocação singular. E aí ele diz assim, não ignoreis uma coisa. Que coisa é? 2 pontos, né? Que um dia para Deus, um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. E o que Pedro está querendo falar aqui não é que para cada 1000 dias nossos, para o Senhor passou um dia. Essa não é a aplicação que ele está querendo, né, parar. Ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer que nós temos uma limitação. E que está sendo colocado aqui 2 tempos, o de Deus e o nosso. O nosso nós chamamos de Cronos. A gente estava hoje dando uma viajada hoje à tarde sobre isso, né? O Cronos é da onde se tira o nome cronômetro, né? Então a gente começa a marcar o tempo dentro dos nossos segundos, que nós conhecemos como tempo. O de Deus é chamado de Kairos, que na verdade é um tempo diferente do nosso, mas que consegue reger o nosso, se encaixar no nosso. Mas se nós quisermos pegar o nosso tempo e fazermos essa mesma ação proporcional, a gente não consegue. Então, o que Pedro está dizendo aqui na revelação do Espírito, o que ele está querendo dizer é que existe uma limitação no nosso que não existe em Deus, e que se nós não tivermos cuidado, nós limitaremos a Deus em nossa vida. Limitaremos a Deus no chamado dele na nossa vida. Então Pedro está colocando e dizendo assim, você não pode ignorar que Deus tem um tempo, e que esse tempo, dentro desse tempo de Deus existe uma visão, um pensamento, um querer, uma vontade, um caminho, uma direção, e que você não pode querer entrar dentro dessa vontade de Deus sem primeiro respeitar este tempo, este lugar. E a maneira mais sólida de respeitar o tempo de Deus é entender o nosso tempo, a limitação do nosso tempo, para que
esse entendimento da limitação do nosso tempo não nos limite a chegar no tempo dele. Então Pedro está dizendo que a gente não pode ignorar isso, porque se nós ignorarmos isso, nós vamos fazer leituras erradas das coisas. E aí quando ele diz que o tempo de Deus, né, é como se uma leitura de um dia para 1000 anos, é querendo colocar algo absurdo mesmo, dizendo assim: olha, você não é capaz de mensurar a grandeza pela qual ele raciocina, se movimenta. Então é melhor render-se à movimentação dele, até o dia em que você seja trazido para o lugar aonde ele está, para ver como ele vê. Por isso a proposta, como nós dizemos aqui, quando Deus diz: os meus caminhos são mais altos, os pensamentos são mais elevados, não é dizendo eu sou maior que vocês, é dizendo a minha visão é mais privilegiada do que a vossa, então venho para cá. Não é um lugar aonde Deus vai se tornar exclusivo, se exclusivizar. É onde Deus está dizendo: vem para cá. A visão daqui é melhor do que a sua. Aqui você enxerga melhor do que o que você enxerga na tua visão. Por isso que a proposta do Evangelho, né, a proposta da palavra de Deus é que a gente seja como águia. Como águia. Porque a visão é panorâmica, a visão é abrangente, a visão ela alcança, né, muito mais do que uma visão de alguém que anda no chão. Então a proposta não é que a gente fique arrodeando a cruz, é que a gente suba nela. A proposta é que a gente aceite o Evangelho dentro da sua proposta, até o dia em que a gente consiga ser possuído pelo raciocínio dela. Então Pedro está dizendo que quando eu começo a entender o universo de Deus e o meu, eu começo a ser vulnerável, a não resistir mais à vontade de Deus. E a ignorância, irmãos, é uma das armas de maior resistência que o ser humano carrega na sua vida, tá bom? Por isso que nós sempre nos tornamos reféns daquilo que nós não conhecemos. A ignorância é uma das maiores prisões que existe, e segundo a Bíblia Sagrada é a maior. Por isso que Jesus ele vai deixar de forma bem clara: conhecereis a verdade e você será arrancado desse calabouço, dessas grades. O cadeado será aberto por meio do conhecimento. Então o conhecimento é algo explosivo na nossa vida, e o contrário de conhecimento é a ignorância. Então Pedro está dizendo para a gente não ignorar, né? Aí como aquela história de o rapaz que leu essa passagem e disse para Deus: Senhor, é verdade que um dia para o Senhor é 1000 anos para nós? E Deus diz: é verdade, filho, está escrito. Aí ele pegou e disse: então quer dizer que 1 centavo para o Senhor é 1 milhão para nós? E Deus disse: é. Aí ele disse: Senhor, me dá 1 centavo. E Deus olhou para ele e disse assim: espera um dia. Então é mais ou menos essa viagem, né, que a gente usa como algo bem humorado, mas na verdade traz uma representação muito mais do que um sorriso. Traz uma expressão de que existe uma identidade em Deus, que nós temos que explorá-la, tá bom? Então vamos lá, começando essa viagem, antes de passar para Atos capítulo 9, eu queria dizer para nós, hoje viajando aqui, que existe uma limitação, tempo e espaço em nós. Nós fomos criados dentro do tempo e do espaço. Nós estamos, querendo ou não, presos ao tempo. Então, essa bolha chamada Terra, ela nos coloca dentro desse lugar que existe um tempo que rege ela, e esse corpo físico nos coloca dentro do espaço. Então nós estamos presos ao tempo e presos ao espaço, né? E o ser humano é tão vidrado nisso que uma das coisas que mais chama a atenção em muitos filmes é pessoas que estão em 2019 e aí de repente ele entra numa máquina do tempo e volta para 1960. Quem nunca assistiu aqui De Volta para o Futuro ou De Volta para o Passado, ou sei lá, aquele cabo do cabelo assanhado, aquele velho dos cabelos assanhados, ninguém nunca assistiu? A gente fica vidrado naquilo. O cara está em 2000, ele volta para 1930, né? Aí começa a dizer: olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso.
As pessoas romantizam aquilo que está gritando aqui dentro, como uma curiosidade. E nós gostamos dessas viagens, irmão. Todos os filmes que a gente assiste, muito filme que a gente assiste, qual é? A gente gosta muito, né? Negócio de portal. Está aqui de um lado, aí abre um portal, entra, sai no outro canto. A gente gosta dessas coisas. Porque na verdade existe um grito de curiosidade dentro de nós. Porque nós somos seres espirituais. Então, nós temos uma limitação de tempo e de espaço. E você quer saber uma coisa, querido? Você sabe por que a Bíblia Sagrada diz que as misericórdias do Senhor se levantam todos os meses? Dia. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, um dia. O tempo inteiro que você perceber algumas colocações da Bíblia, ela atende o dia. Porque na verdade tudo acontece em um dia. A vida, ela é representada no ciclo do dia, 24 horas. O resto é tudo multiplicação. Por isso que quando acaba 24 horas, volta para onde? Um de novo. 24 horas é a expressão da vida. A 24 horas que representam um dia é a expressão da nossa existência. Por isso que quando a gente passa 24 horas, o corpo pede para dormir. E se você passar 24 horas sem dormir, aí você fica com o olho de zumbi, cansado. Aí não consegue mais produzir como estava produzindo diante de 18 horas acordado, 16 horas, porque 24 horas o corpo está programado para fazer a reposição energética. Então, quando você passa 24 horas acordado, você quer dormir, porque na verdade a programação do corpo está representando a programação da existência do ser humano, dentro da bolha chamada Terra. Se vocês forem no médico, o médico sempre vai passar remédio em horários que dá múltiplos de 24. Você vai tomar esse remédio de 2 em 2 horas. Por quê? Porque 2 vezes 12, 24. Você vai tomar esse remédio de 4 em 4 horas, porque 4 vezes 6, 24. Esse remédio você vai tomar de 6 em 6 horas, porque 6 vezes 4, 24. Não, você vai tomar de 8 em 8 horas, porque 8 vezes 3, 24. Você vai tomar 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, porque 12 vezes 2, 24. Por que o médico vai trazer essa expressão? Embora ele ignore essa realidade, ele está agora movimentando dentro do seu estudo algo que compete a um reflexo do que ele entendeu sobre o corpo humano. Então ele está dando uma resposta a respeito daquilo que ele entendeu no corpo humano, porque o corpo humano, dentro do estudo, está dando uma dica para os profissionais da medicina e dizendo: eu funciono assim. Tudo está preso no ciclo de 24 horas, irmãos. Por isso, o ser humano, eu já falei aqui, né? Por isso tem algumas pessoas como a Thalita, né? Que na verdade não dorme, morre. Porque na verdade você não dorme, nem eu. Porque o estado de dormir é um estado de sair da consciência, que é o que nos faz nos movimentar para o estado de subconsciência. Por isso a Bíblia Sagrada diz assim: Deus dá comida aos seus filhos enquanto eles dormem. Ora, se eu estou dormindo e a alimentação de Deus é por meio da via racional, como é que Ele me alimenta se eu estou na subconsciência? Porque na verdade o meu corpo dorme, minha alma descansa, mas meu espírito não dorme. Por isso que Jesus disse: olha, a carne para nada presta, mas o espírito está, não vai ficar, e nem foi, está pronto. Porque o nosso espírito não dorme, ele faz como se fosse um estado de elevação, né? E eu já falei aqui, aí tem muita pessoa nova que seria interessante. Por exemplo, você está dormindo, e eu gosto muito desse exemplo que já aconteceu comigo. Você está dormindo no lugar, você está, meu irmão, babando, subconsciência total, sabe que nada está acontecendo, o olho está fechado, está dormindo, roncando, e aí de repente o vento sopra na janela e começa a balançar a porta do teu quarto, mas você está babando, você está dormindo, sono pesado, e de repente a porta faz isso, ó, vai, mas não vai.
Parece crente que não ora. Parece que vai, mas não vai. Aí vai bater e não bate. Você está dormindo, está coberto de lençol, está vendo nada com o olho físico. A porta vai, mas não vai. Vai, mas não vai. De repente o vento abre assim e faz assim, ó. Pá! Aí no teu sonho, a batida, você tem como se tivesse alguma coisa caindo. Porque na verdade, tu não está vendo, teu corpo físico não está vendo, mas teu espírito está fazendo o monitoramento do ambiente. Isso é viagem, irmão, ou não é? Isso é viagem. Então o ciclo do dia representa o ciclo da vida. Então quando a gente dorme, você sai do estado da consciência, movimentação consciente, para a movimentação inconsciente. Nesse momento, queridos, a alma descansa, se aquieta, o corpo entra em relaxamento total, ao ponto de alguém levantar e ó. Mas o espírito está em consciência. Então, na verdade, o que é morte? É a separação do corpo e do espírito. Então, toda noite tu não dorme, tu morre. E toda manhã tu não acorda, tu ressuscita. E quando a gente olha para nós, isso é muito doido, mas para Deus, irmãos, isso é nada. Então, a gente dorme não, a gente morre toda noite. Aí a Bíblia vai usar, porque o que é a palavra misericórdia? A palavra misericórdia vem da palavra miséria, e córdia significa coração. E quando você diz para Deus, Senhor, tem misericórdia da Angélica, é como se eu estivesse dizendo, Deus, pega essa miséria e coloca no teu coração. Misericórdia é isso, irmão. Misericórdia é isso. É a gente dizer assim, Senhor, pega essa miséria aqui, ó, coloca dentro do teu coração, ou seja, eu não mereço. Então a palavra misericórdia é o que? É promoção de vida para pessoas que não merecem. Por isso que o crente, quando o ser humano nasce, ele precisa da misericórdia. Aí quando ele entende que Jesus é Senhor, ele sai do terreno da misericórdia e passa para o terreno da graça, para que os outros sejam arrancados do terreno da misericórdia também. Mas misericórdia é promoção de vida. Então quando a Bíblia diz, a misericórdia do Senhor se levantou todas as manhãs, ela está dizendo, você precisa ressuscitar, então eu vou mandar a minha misericórdia, que é promotora de vida. O ciclo do dia é um mistério que representa o mistério da vida. Então, o que eu quero dizer para nós, é que o que Pedro está falando é dizendo, queridos, tenham cuidado, porque senão, se vocês não entenderem quem vocês são, a limitação que vocês possuem, vocês serão capazes de reproduzir essa limitação e lançá-la para amarrar as mãos daquele que não tem limite. Porque Deus pode, mas não faz sem a nossa permissão. E aí a Bíblia não está dizendo que a gente manda em Deus. A Bíblia está dizendo que Ele estabeleceu uma ordem, um princípio, e que Ele é fiel aos princípios que Ele estabelece. E Ele diz, olha, se você orar, me buscar, se derramar, buscar os meus caminhos, buscar a minha presença, fizer isso, fizer aquilo, então o que é que Deus está dizendo? Porque Ele está dizendo que Ele deu a terra aos homens, Ele deu o domínio na mão do homem. O homem em estado de pecado entregou esse governo, e Deus agora está dizendo, para que eu entre, eu posso entrar, mas eu sou Deus de princípios, entrarei por dentro das oportunidades que você me der. Por isso a necessidade de orar, todo dia. Porque a vida não está representada no ajuntamento de dias, mas no dia. Por isso que a oração não é semanal, é diária. Por quê? Porque a vida está representada no dia, 24 horas. Por isso que a leitura bíblica não é semanal, é diária. Porque a reprodução de alimento está o quê? Sendo o quê? Na representação de um dia. Por isso que todo dia que eu passo sem orar, sem conversar com Deus e sem ler a palavra dele, me alimentar e meditar nela, eu estou fazendo o quê? Eu estou perdendo a semente de vida. Aí a palavra entra no teu quarto. Aí a palavra é pão de cada dia. Porque todo dia, porque o dia representa a vida. Por isso que o mesmo Jesus que diz pão de cada dia, é o mesmo Jesus que diz o pão da vida.
E se a gente olhar, irmãos, a palavra dia, ela é muito utilizada na palavra de Deus, porque não representa o ciclo da manifestação do sol, mas o ciclo da existência da vida. Até porque a gente já estudou e já ouviu muito e já aprendeu com grandes homens de Deus, dizendo que o sol foi criado no quarto dia e a luz foi criada no primeiro. Então quem ilumina o dia não é o sol, é a palavra de Deus, é o haja. Então é representação. Por isso, se a gente não entender isso, nós seremos inteiramente tragados. Amém? Então abre em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Aí baseado nessa viagem que a gente deu, Atos capítulo 9. Para não perder cada oportunidade, né? E como a gente está falando, toda movimentação, nós precisamos trabalhar ela a partir do verso 1, Thalita, aí você bota em bloco, né? O capítulo 9, coloca em bloco, aí você se movimenta nele. A gente estava conversando também algo que era bem interessante, que eu estava dizendo para os meninos que cada lista dessa cerâmica representa uma camada, e que existem várias camadas, que nós chamamos de regiões celestiais, céu dos céus, né? E tem várias camadas, e dentro de uma dessas camadas, é essa região celestial, essa movimentação, né, de seres angelicais, os que caíram e os que não caíram, os anjos e os demônios. E uma lista dessa cerâmica é a terra, que é a nossa camada. Só que nós também somos habitantes dessa dimensão espiritual, no nosso espírito, porque também somos espírito. E aí tem momento, queridos, em que habitantes do mundo espiritual transitam na nossa camada. E eu estava falando para os meninos que teve uma época, em 2010, 2011, que eu comecei a ouvir relatos de homens que trabalham voando nos jatos, aqueles jatos supersônicos, né, que eles são responsáveis por, se o país entrar em guerra, né, eles arrebentam com tudo que está por cima. Tá aqueles jatos. Esses jatos, se vocês botarem no YouTube, esse tá parecendo o Barrichello, né? Se vocês botarem no YouTube, vai ter muitos relatos de caras que estão naqueles caças, e a comunicação em inglês, russa, colocada para o português ali na legenda, eles vão dizer assim: que é isso, cara? Que é isso? Eu estou vendo no meu radar, mas não estou conseguindo ver nos meus olhos. E tem momentos que eles estão dizendo: não está no radar, mas eu estou vendo, é para estar no radar, porque o radar do supersônico, ele detecta tudo, a questão de quilômetros. Então, eles começaram a levantar a hipótese de que OVNI, objeto voador, que a natureza humana, a limitação humana não identificou, que na verdade são espíritos, né? Podem ser caídos, como também pode ser movimentação angelical. Eles entram nessa camada da terra, irmãos. Por isso que eu já também falei há algum tempo aqui atrás, que se você botar extraterrestre na televisão, no YouTube, né, que procura notícias de extraterrestre no interior, você vai pegar mulher, senhora, 80 anos, 90 anos, mulher que não vai precisar mentir, e ela vai dizer: eu vi, meu filho, ele apareceu ali, e era uma nave que desceu, e depois desceu uma luz, e pegou umas vacas. Irmão, ela vai começar a falar, e alguém vai dizer: que conversa? Porque na verdade é uma manifestação espiritual de anjos caídos, né, que nós chamamos de demônios. E na verdade aquela mulher não sabe o que é aquilo, porque não conhece a palavra profundamente, e ela vai chamar isso de um ser extra, está fora, terrestre, ou seja, é extraterra, está fora da terra, não é dos nossos, entendeu? Então, a gente, baseado na Bíblia Sagrada, nós vamos entender essa movimentação.
Então, o que é que eu estou querendo falar sobre isso? Né? É que a gente teve alguns relatos, e eu estava vendo agora nesses dias, agora que na semana que passou, né, que descobriram 2 crianças que tinham sido raptadas. E a polícia, quando conseguiu pegar as crianças, descobriu que elas iriam fazer parte de um ritual. E que o espírito, que ele chamou de entidade, estava pedindo sangue de 2 crianças para realizar um pedido que fizeram a ele. Aí a gente pergunta, por que ele pede sangue? Por que tem que pegar galinha? Por que tem que pegar bode? Porque precisa ser uma manifestação de legalização. Por isso que Jesus é o Cordeiro, e a expressão da dívida paga, ou seja, aquilo que legaliza a entrada de Deus, é o sangue. Por isso que quando a representação do Egito e o anjo da morte vai passar no Egito, o anjo não vai identificar quem é judeu pelo sangue do judeu, e nem vai identificar quem é egípcio pelo sangue do egípcio. Ele vai identificar a casa que ele entra ou não pelo sangue do morador, mas pelo sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Então lá vem um anjo da morte, ó. O anjo da morte faz o quê? Mata, glória a Deus. Fica com medo de responder, né? O evangelho é simples assim, irmão. O evangelho é tão simples que a gente complica, mas ele é simples assim. Aí o anjo da morte vem. Irmãos, o que vai impedir da entrada dele é a marca do sangue. Por quê? Porque sangue é a legalização da entrada de um senhor. Se o sangue é justo, se o sangue é promotor de justiça, então entrará o justo juiz, com a sua benevolência, a sua bondade. Agora, se o sangue sai fora desse parâmetro, ele vai entrar dentro de uma outra legalidade. E aí nós já falamos aqui, que uma casa que alguém morre assassinado, o sangue tocou no chão, normalmente essa casa, alguém for morar nela, vai começar a ver vulto, vai começar a ver sombra passando, aí panela caindo, quando não for catita. Vai ouvir barulho, vozes. Normalmente isso acontece em casas que alguém foi assassinado, porque o sangue caiu e tocou no chão. Entendeu? Foi um interrompimento, interrompimento, essa palavra não existe, foi a interrupção, irmão, de uma vida. E o homem nasceu para fazer uma reprodução da multiplicação da sua existência. Ou seja, o homem nasceu para crescer, até o dia em que o próprio corpo, né, viverá a limitação imposta pelo autor da vida. Viverá até os 70, mas depois disso é só canseira até os 80. Na verdade, viverá até os 70, aí depois até os 80 é só canseira, né? Quem foi que já entrou nessa idade aí, irmão? Realmente é verdade, porque eu estou na metade e já posso dar uma assinatura aí embaixo. É verdade, irmão. Então, o que é que acontece? É que todo sangue expressa legalidade. É engraçado justamente utilizando a palavra graça, que quando Deus vai procurar Caim, ele diz assim: Caim, cadê seu irmão? A pergunta do cadê seu irmão não é porque Deus não sabia onde estava Abel. A pergunta do onde está seu irmão é porque é assim: Caim, eu sei onde está teu irmão. E quando Deus diz eu sei onde está teu irmão, por dentro dessa frase que ele usa para Caim, é porque ele vai dizer assim, ó, o sangue dele clama por mim. Porque Caim foi o grande interruptor da vida de Abel. Por quê? Porque é a expressão da natureza caída, não é isso? Ou seja, a expressão da natureza caída é liberar a legalidade para o mal entrar. Por isso que Jesus veio nos fazer nova criação, para que agora a porta que se abre para Deus possa se tornar real na nossa vida. Então, Abel
está aqui, Caim está aqui. A Bíblia diz que os dois vinham ofertar a Deus. A oferta de Abel agradou-se Deus, a de Caim, Deus não se agradou. Então Caim ficou tão chateado que ele, toda vez que ele olhava para Abel vivo, ele lembrava que ele era perdedor. Quando na verdade, a oportunidade de Deus ter falado, ter dito, olha, a sua oferta está reprovada, não é dizendo você é perdedor, é justamente dizendo, essa não é a razão pela qual eu te criei, porque eu te criei para ser vencedor. Ou seja, você pode melhorar, e eu não vou esconder, né, quem você é, qual a motivação do teu coração, porque eu quero revelar quem você é para que você caia na real, e tenha a oportunidade de mudar. Então toda vez que Caim olhava para Abel, ele lembrava que ele tinha perdido. Toda vez que ele olhava para Abel, lá está Caim. Quando Caim está triste, foi para casa, aí ele chega em casa, vai dormir a noite todinha, lembrando o quê? Ixi, Deus aceitou a do meu irmão e não aceitou a minha. Quando ele acordava, que se espreguiçava, que olhava para o lado, estava Abel se espreguiçando também. Quando ele enxerga Abel, o que é que ele lembra? Eu perdi. Aí esquece, dá raiva, aí de repente, quando chega no final do dia que se encontra de novo, toda vez que ele vê Abel, ele lembra que a oferta dele foi rejeitada. Então o que é que ele vai fazer? Vou tirar da minha frente aquilo que lembra quem eu sou. Aí mata Abel. Quando Abel morre, o sangue cai no chão. Por quê? Porque a natureza caída, ela, na sua alimentação, ela é interruptora. Então o mundo espiritual reconhece, irmãos, faz captação fácil dessas colocações, porque o diabo crê mais na gente, irmãos. Aliás, o diabo crê mais na manifestação da Bíblia do que a gente. A gente duvida muitas vezes. Muitas vezes a gente duvida. Teve uma igreja que o pastor disse assim: queridos, nós estamos aqui nesse interior 3 anos sem chover, e nós vamos amanhã subir lá naquela montanha, e nós vamos pedir chuva. Amém? Aí todo mundo, amém. E tinha uma mulher visitando, que não era da igreja, uma senhorinha de 70 anos. Quando foi no outro dia, marcado, 6 horas da manhã, estava todo mundo se reunindo na frente da igreja. De repente, quando eles estão caminhando para ir para a montanha, que o pastor olha para trás, lá vem a senhora de guarda-chuva. Aí ele começou a rir, tocou na esposa dele e disse: oh, meu Deus, essa mulher de guarda-chuva. O pastor estava rindo da própria... Meu Deus do céu. Até que chegou na senhora e a senhora disse: nós não estamos indo buscar chuva? Eu não quero me molhar. A senhora que não era da igreja cria mais do que quem estava manejando o propósito. Às vezes as pessoas creem mais na gente ou na manifestação de Deus na nossa vida que a gente, irmãos. Então, o sangue, ele faz demarcação territorial. Tá bom? Então pode acontecer. Olha, o que é que eu estou querendo dizer aqui para nós? É que existe uma existência de um mundo espiritual, que é a expressão do tempo de Deus. Existe o nosso tempo, e o entendimento do nosso tempo e da limitação que ele possui, permite com que a gente não limite a Deus. A expressão mais uma vez é essa, amém? Então, eu queria que a gente pudesse entender como Deus entende, como Ele se expressa, porque a gente vai entendendo isso, a gente vai sendo invadido por essa verdade, e a gente vai se tornando vulnerável. Atos capítulo 9, vamos lá. Atos do Espírito Santo, capítulo 9, o ventilador aqui tirou. Eu me lembro que eu falei no domingo, mas se alguém não estava no domingo, todos os livros do Novo Testamento terminam com a palavra amém, menos Atos dos Apóstolos. Porque o amém do Espírito Santo não termina aqui, termina lá nas mansões. Entendeu? Então o mesmo Espírito que usou os discípulos, continua usando a gente. Tá certo? E se o levanta e anda não está mais acontecendo, é porque a parceria, alguém saiu do lugar, e não foi ele. Então a gente precisa realmente, né, se policiar mesmo, e às vezes tacar
a mãozada na gente mesmo, tá certo? Para quem não sabe, Lutero expulsava demônio dele mesmo. Ele não tinha, mas era uma expressão clara, né? E dentro da sua biografia diz que ele colocava a mão na cabeça dele e dizia assim: sai todo demônio que possa me impedir de crer, né? Lutero, né? Fazia isso, e não tem problema nenhum, né? Então a gente pode arrochar o nó na nossa cabeça, né, irmãos? O ruim é na cabeça dos outros, né? Aí fica estreito, né? Mas na nossa cabeça, tranquilo, né? Tá certo? Atos capítulo 9, vamos lá, vamos ver algumas leituras, nós estamos ainda 15 minutos, olha só que leitura muito doida, irmãos, ó. Olha só a visão, por isso que nós precisamos crer, porque as coisas espirituais se discernem como? Pronto, se eu não sou um ser espiritual e não tenho uma vida de oração e de meditação bíblica que me faz me tornar sensível e cheio do Espírito, eu vou começar a pegar revelações bíblicas e eu não vou me lançar sobre elas. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Então, quanto mais cheio do Espírito, Tadeu, mais eu acordo acreditando que Jesus está voltando. Quanto menos cheios do Espírito, mais eu vivo a vida acomodada, uma vida tranquila. E aí alguém, Jesus está voltando, eu diz, é mesmo, aleluia. Até o aleluia é proporcional à crença. Paulinho, é verdade. Se a gente enche do Espírito, irmãos, a gente começa a ter uma vida inteiramente transformada. Porque é cheio do Espírito que a gente começa a ter discernimento da palavra que é espiritual. Então vamos lá, capítulo, pronto, vamos ler ali comigo, né? Lê ali comigo, ó. Olha só, o que é que eu estou querendo falar, irmão? Pelo amor de Deus, não perca não, eu arrudei esse tempo todinho. O que é que eu estou querendo falar? É que existe um universo de Deus que nós precisamos nos encher do Espírito, obedecer o ciclo da vida que está expresso em um dia, e todo dia na vida nós precisamos, né, manter essa rotina, né, diária, que não é diária, é de vida, todo dia tem vida, né? Então, Atos dos Apóstolos vai dizer assim, ó, e Saulo, respirando ainda ameaças, ou seja, desejando ameaças, né, e mortes contra os discípulos de quem? Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco. Rapidinho, abre parênteses. Para quem não sabe, era o sumo sacerdote quem liberava as cartas para que houvesse as perseguições. Mas Saulo era tão ousado que ele disse, ó, me dá a carta aí, eu quero ir. Entendeu? E aí eles viram, eles estavam tão gamados em destruir esses homens que falam de Jesus. Por quê? Porque todo discípulo de verdade lembra o mestre. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que depois que Lázaro ressuscitou, a Bíblia diz assim, ó, João capítulo 12, e muitas pessoas não iam ver só Jesus, mas iam ver Lázaro, e queriam matar Lázaro, porque todo discípulo verdadeiro lembra o mestre. Por isso que Jesus diz, vocês não são melhor que eu, o que eu passei vocês vão passar também. Então, todo mundo que ia para lá, para Betânia, né, muitos iam ver Jesus, mas muitos iam ver Lázaro, porque ver Lázaro é mesmo que ver Jesus, porque a ressurreição de Lázaro é a expressão daquele que ressuscita, né? Então, eles iam lá para ver Lázaro. João 12 é muito claro, irmãos, eles iam ver Lázaro e começaram a dizer, vamos matar Lázaro. Por quê? Porque todas as vezes que as pessoas olhavam para Lázaro ressuscitado, elas diziam, Jesus é poderoso, é filho de Deus, esse cara é real, é realmente o Messias. Toda vez, então os judeus disseram assim, vamos matar a referência que Jesus é real, vamos matar Lázaro. Irmãos, que assim seja com a gente. Discípulo cheio do Espírito é a expressão da identidade de Jesus. Aí quando você vai passando, irmãos, as pessoas não vão vendo você, vão vendo Jesus. Aonde é que está isso? Aqui, vou ler com você agora, tá bom? Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita. Ele olhando para os discípulos de Jesus, dizendo, é seita, né? Porque nenhuma seita aceita ser chamada de seita.
quer homens, quer mulheres, que os conduzisse presos a Jerusalém. 3, e indo no caminho de Damasco, irmãos, captura essa comigo que eu me arrepiei lá em casa, espero que isso aconteça aqui, me arrepiei. E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, lá vem Paulo, lá vem Saulo, né? Lá vem Saulo. A Bíblia não diz que ele caiu do cavalo, mas a gente, né, gosta de dar essas viagens, né? Também não tem problema nenhum não, né? Dizem que a fruta era uma maçã, né? E a Apple acreditou nisso, ainda tirou um pedaço, né? Eita, essa foi besta demais. Indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz no céu, e caindo em terra, quem foi que caiu em terra? Saulo. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, por que persegue a minha igreja, Saulo, por que persegue os meus discípulos, Quem é que Saulo estava perseguindo? Os discípulos. Mas quando Jesus vai dizer que está perseguindo, o que é que Jesus diz? Por que tu me persegue? Porque os meus discípulos sou eu sou. Ninguém separa a cabeça do corpo, irmão. Ninguém separa a cabeça do corpo. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Então a gente separa, mas Jesus não vê separado. Então quando Jesus olha e diz assim: Saulo, por que está perseguindo a mim? E Saulo: não, é aquela seita. Não é aquela seita, não são aqueles discípulos, sou eu. Por que você me persegue, cara? Aí olha só, versículo 5. E ele disse: quem é, Senhor? Aí já mudou, né? O cabo valente. Irmão, o cabo só é valente até encontrar um mais valente que ele, né? Então cuidado a nós, os valentes de trânsito, viu? E ele disse: quem é, Senhor? Aí já está: quem é, Senhor? Né? E disse quem? Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu... Aleluia. Aí a palavra é: duro é para ti recalcitrar. Recalcitrar no português significa resistir contra os aguilhões. Aguilhões é uma espécie de torneio de madeira que coloca aqui no boi, ó. Nós chamamos de cangalha, né? Cangalha. E alguém pode dizer assim, se fosse como dizem no Nordeste, né? Pronto, pode pegar esse verso e dizer assim, ó: duro é para ti resistir contra as cangalhas. Né, Osmar? Cangalha, acho que é cangalha. Como é o nome? Cangalha, bota em jumento, que o Osmar está dizendo. Ó, esse aguilhão, ele é como se fosse aguilhão de guia. Ele é colocado aqui no boi. E quando o boi se invocava e dizia: não vou, não quero, ele se debatia. Mas o aguilhão era mais forte do que ele. Então, meu filho, ele sangrava, ficava ferido, mas não arrancava o aguilhão de cima dele. O que Jesus está dizendo é assim, ó: você pode se debater o quanto você quiser, mas você não pode resistir a mim. Porque nós separamos, mas quando o inferno olha para nós, eles não enxergam o cabeção, ele enxerga Jesus. Por isso que Jesus disse: em meu nome expulsarão. Jesus estava dando uma procuração. Ele estava dizendo assim: pode ir no cartório, e eu estou assinando que quando você fala e dá ordem, sou eu que estou fazendo. Por isso que Jesus disse: você não vai orar pelo enfermo, você vai impor as mãos, porque quando você fala, sou eu que estou falando. Ele não manda nem orar, irmãos. Tem uma passagem, Jesus não manda nem orar: vai lá, bota a mão e ora. Não, imporão as mãos e os curarão. É assim, sai em nome de Jesus. A autoridade, porque é a manifestação do próprio Jesus. Aí ele vai dizer aqui, ó: duro é para ti recalcitrar. Ou seja, pode se debater como você quiser, Saulo. Você vai se machucar, mas não vai ganhar. Você não pode me resistir. Esse anúncio, irmãos, não é só para Saulo. É um anúncio que pega tabela no universo espiritual, porque ninguém pode impedir a igreja de Jesus. A igreja do homem
para, a igreja da crença para, a igreja da religião ela para, a igreja de Jesus Cristo Nazareno, irmão, ninguém para ela. Ninguém para ela. Por isso que quando Elias senta dentro da caverna e diz assim, estou sozinho, aí Deus diz assim, não, tem mais 7.000. Porque era uma representação da igreja que viria. Porque todo o Antigo Testamento, irmãos, ilumina na direção do Novo. Por isso que Hebreus 10:1 vai dizer que a lei, ela só tem a imagem de sombra dos bens futuros. Tá certo? Dos bens futuros. E vamos encerrar? Bota aí, Thalita. Pronto. E ele, tremendo atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, Jesus, né? Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, os conduziram a Damasco. Ou seja, olha só o grande mistério aqui do encontro de Deus com o ser humano, de Jesus, né? Saulo está enxergando uma coisa. Aí quando ele se encontra com Jesus, a Bíblia Sagrada diz que existe um intervalo, aonde ele vai sair do terreno da lei para o terreno da graça, tá? E o intervalo é de quantos dias? Bota aí, Thalita. E esteve 3 dias sem ver, sexta, sábado e domingo na ressurreição. Porque, olha a expressão, o cara que enxerga como lei, depara-se com o autor da vida, e tem um intervalo de 3 dias, que representa a ressurreição, para que ele saia do terreno da lei para o terreno da graça. Nós precisamos crer, queridos, que a nossa ressurreição está na dele. Por isso que ele diz, por isso que Paulo vai escrever, e assim como ele morreu, nós morremos, e como ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. Porque significa a expressão, né, da limitação humana sendo entendida, compreendida, aceita. Aí então, quando eu entendo quem eu sou, entendo minha limitação na expressão de quem ele é, aí então eu me entrego. Então, queridos, eu finalizo dizendo, nosso grande prejuízo é não estarmos diante de Jesus e sofrermos um intervalo de 3 dias. Por isso que ele enxergava de um jeito, passou 3 dias sem enxergar, e quando se levanta, ele se levanta enxergando. E a Bíblia diz que, levantando-se Saulo, começou a pregar nas sinagogas, dizendo que Jesus era o Messias. Porque o encontro com o ressuscitador, e o entendimento de que eu não posso recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, não adianta me debater, não haverá nunca uma proposta diferente de ser cheio do Espírito, a não ser entrando num lugar secreto, e uma vida de meditação na palavra. Não haverá outro caminho alternativo que me possibilite me encontrar com Ele e viver o intervalo que me tira da lei e me leva para a graça. Então essa quinta-feira eu quis mais viajar com vocês nesse universo Bíblia, porque enquanto você lê ela como um livro qualquer, terá revelações qualquer, mas quando a gente se aprofundar, irmãos, aí as letras saltarão daqui de dentro, a gente vai começar a viajar, e realmente vai ser difícil até ler 2 capítulos, porque um vai te enganchar por 1 hora, né, Raquel? Amém, queridos? Amém.